Para quem não sabe, eu me chamo Samuel, sou marido de Ana Cláudia, tenho 3 filhas, Luana, Bia e Esther. Sou biólogo de formação e pastor de teimoso. Sou pastor por WO, não tinha mais ninguém lá na igreja para assumir o negócio, e eu fui ficando, venci no cansaço. E assim a gente vai tocando a vida. Dei aulas de biologia até 2 anos atrás. Hoje eu sou obreiro em tempo integral, lá em Campina Grande, na Paraíba. E a gente vai começar hoje aqui com uma pregação chamada Amar a Deus. E esse amar a Deus é, na verdade, um convite para que a gente exalte o Criador. É um convite a gente honrar o Senhor. E em Deuteronômio diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Mas Jesus, quando foi falar sobre isso, Jesus fez uma mudança. E Jesus disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e de toda a tua força. O que Jesus incrementou no versículo? O entendimento. Então, imagine que você chega para uma pessoa e diz assim: eu te amo de todo o meu entendimento. Não é tão romântico, né? A gente diz que ama de coração, ainda faz assim, ó. Amar com entendimento. Como é que a gente ama a Deus com o entendimento da gente? Então, a gente precisa usar o nosso entendimento, a nossa mente, a nossa capacidade de conhecer, de discernir as coisas, e tudo isso para louvor e glória do Senhor. Pode passar mais um aí. Salmo 103 faz um convite a gente. Como é que diz o Salmo 103:1? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Então, tudo que há em mim, isso quer dizer minha mente, minhas ideias, meus neurônios, minha lógica, tudo que há em mim, minhas emoções, minha sensibilidade, minha arte, minha poesia, meus dons, meus talentos, tudo que está em mim fica disponível para amar a Deus, para bendizer a Deus, para louvar a Deus. E a gente fica aí com uma frase de Paul Washer, quando ele veio aqui o ano passado, no Rio de Janeiro, ele saiu com essa: santificação é amar a Deus como Deus se ama. Deus se ama. Ele ama a si mesmo. E ele conhece a si mesmo plenamente. Deus não tem dúvida nenhuma de quem ele é. Deus não tem crise de identidade. E a gente vai amar a Deus à medida que a gente conhece a Deus. Quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente ama Deus. E quanto mais a gente ama a Deus, mais a gente busca a Deus e mais conhece, e mais ama. E quando os anjos dizem santo, santo significa diferente. Aí eles se acostumam. Aí olham de novo assim para Deus, aí acham coisas diferentes. Eles dizem santo. E toda vez que ele diz santo, o santo é novo. Toda vez que ele diz santo, ele está surpreendido com algo mais que ele não tinha visto antes. E a eternidade não dá conta da gente perceber coisas a mais em Deus. E Jesus explicou o que era a vida eterna. Jesus disse assim: a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna nos surpreenderá. Cada minuto, cada segundo, e o tempo lá não passa, assim como passa por aqui, em cada momento eterno, a gente vai conhecer mais a Deus, conhecer mais a Jesus, e a gente vai amar mais, e cada vez a gente vai dizer santo, santo, santo. Não tem palavras para expressar o que ele é. Ele ainda é mais. Ele é outra coisa. Ele é de outra ordem, ele é de outra natureza. E quando estaremos nos acostumando, ele se apresenta mais. E a gente conhece mais. E a gente ama mais. E a gente começa a vida eterna aqui. A gente já começa contemplando Deus aqui, se encantando com o Senhor, meditando sobre Jesus. Às vezes a gente pega um versículo, como João de 1 a 3, que a gente já meditou sobre ele tantas vezes.
E a gente para orar e pensar naquilo, e daqui a pouco a gente se enche de fé e ama mais a Jesus do que amava antes. E conhece a Jesus mais do que a gente já conhecia antes. Pode passar. Romanos 12:1 faz um convite a gente, que a gente ame a Deus com um culto racional. Esse convite é muito interessante porque tem muitos cultos pelo mundo afora que são irracionais, né? Uns cultos assim que são muito estranhos. Tanto cultos das mais diversas religiões, como até de expressões pentecostais, renovadas, carismáticas. Tem uns cultos muito estranhos, muito irracionais. Só emoção. Eu não estou discordando desses cultos. Eu sou pentecostal, eu sou do fogo. Geralmente, num retiro, eu perco a voz não por pregar muito, mas por gritar muito no louvor, que eu sou empolgado. Mas o convite é que a gente não só louve e ame a Deus com nossas emoções, com nossos carismas, mas que a gente use também a nossa mente, o nosso raciocínio para amar a Deus e prestar esse culto a Ele. Além disso, eu ainda sou convidado a transformar pela renovação da mente. Então, minha mente vai sendo renovada, e dentre tantas coisas que minha mente vai adquirir, de hábitos novos, de lembranças novas, de memórias novas, eu vou formar minha mente para ser à disposição de Cristo. Mais uma vez. Tudo isso que eu estou fazendo, gente, aqui, até esse momento, é convidar a mente de vocês a amar a Deus, a pensar em Deus, a pensar nas coisas do Criador. Quanto ao mais, tudo quanto é verdadeiro, tudo quanto é amável, tudo quanto é justo, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. No meio dessas virtudes todas que devem ocupar a nossa mente, uma das coisas é tudo que é verdadeiro. Eu queria dizer uma coisa assim: tudo que é científico e cientificamente verdadeiro está à disposição de amar a Deus. E nós vivemos dias muito difíceis porque o materialismo sequestrou a ciência. E a ciência de hoje, ela vive refém do materialismo. E cada coisa que se descobre na ciência, um ateu usa aquilo, se apropria daquilo para tentar negar Deus, negar a Bíblia, negar a fé. Mas todo conhecimento científico verdadeiramente estabelecido, ele há de glorificar a Deus. Porque toda verdade emana dele. Toda verdade, inclusive, do universo. Tudo que se puder ler nas estrelas, glorifica a Deus. Porque Deus é o Criador do universo e da vida. Galileu Galilei dizia assim, a Bíblia foi inspirada por Deus, e ela tem até uma linguagem poética, mas a natureza foi escrita por Deus, e ela tem uma linguagem matemática, uma linguagem exata. E quando nós estudamos a matemática do universo, e deciframos as leis do universo, nós estamos aprendendo a ler o livro que Deus criou e aprendendo como Deus fez o mundo, a linguagem do Criador. Então, quando os cientistas descobrem o DNA e suas incríveis habilidades, esse DNA foi feito por Deus e existe para a glória de Deus. E assim, quando a gente entende os movimentos dos corpos celestes, o funcionamento das galáxias, tudo foi criado por Ele e para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. A pergunta é, a gente reconhece esse Criador? Quando um especialista em arte observa qualquer obra de arte, ele reconhece os traços do autor. Tem como saber, numa tela não autografada, os traços daquele que a fez, o estilo. E o universo inteiro tem digitais do Criador, tem sinais do Criador. E a gente precisa aprender a reconhecer a expressão da glória de Deus em tudo que foi criado. Em todas as galáxias, em todas as primaveras, desabrochar da flor, na capacidade que a gente tem de se encantar com o que é belo, criado por Deus. Nós somos convidados a amar a Deus com o nosso entendimento e com o nosso discernimento da criação.
Mais um. O Salmo 19:1 traz uma informação importantíssima sobre esse tema. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Ele proclama, ele evangeliza, existe um evangelho sendo pregado pelas estrelas. E a Bíblia diz, lá em Romanos 2, que as pessoas que morrerem sem ouvir o evangelho serão julgadas pelo evangelho escrito nas estrelas, porque tudo que de Deus se pode conhecer, seu eterno poder e seus atributos incríveis, dá para ser reconhecido por meio da coisa criada. O homem será indesculpável diante de Deus. Todos os homens serão indesculpáveis diante de Deus, porque Deus, de algum modo, vai comunicar o seu poder através também da criação. Ele quer usar você, não se acomode, ele quer usar o evangelho, porque o evangelho de Jesus Cristo, através da palavra pregada, ele tem um poder incrível de mudar as vidas. As pessoas que espontaneamente reconheceriam o Criador e por consciência mudariam de vida, são raríssimas as situações em que podemos encontrar algo assim. Mas quando o evangelho entra num ambiente, a pior pessoa daquele ambiente, a mais desgraçada, perigosa, pecadora, quando ouve o evangelho, é quebrada pelo poder do evangelho e pode nascer de novo. O evangelho não é para quem tem tendência à fé, para quem é dado a coisas religiosas. O evangelho é para perdido. O evangelho é para quem está completamente perdido. Ele é poder de Deus para mudar as vidas. Pode seguir. Eu estava lendo Jeremias esses dias e, no meio de tantas passagens de Jeremias, profecias, ele viveu um tempo muito difícil. Jeremias foi profeta no pior momento da vida de Israel para ser profeta, porque tinha muito falso profeta oferecendo paz ao povo, e Deus revelou para Jeremias que viria grande destruição, grande tragédia, o templo seria destruído, a cidade seria queimada, o povo ia para uma terra de cativeiro, e ele diz assim: comprem o que puderem comprar lá, tenham filhos, porque vocês não vão voltar. 70 anos de cativeiro profetizado por Jeremias. Então, ler o livro de Jeremias é ler um livro muito pesado. É um lamento muito forte. Você vem observando toda a história de Israel, e no meio de todas aquelas desgraças que ele está contando, ele me sai com isso aqui, ó. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Na versão atualizada diz, estendeu os céus com sua inteligência. Então, quem é astrônomo tem o privilégio de observar a inteligência de Deus. E os primeiros astrônomos que estudaram, detectaram como é que funciona todas as coisas, eles estavam ali apalpando como Deus criou o mundo, né? E à medida que os telescópios foram se desenvolvendo, as equações matemáticas também, cada dia que se passa, a gente sabe mais sobre o universo. Hoje a gente tem mais informação sobre o universo do que sobre o fundo do mar. Estudar o universo encanta os homens. E esse estudo, se for levado a sério, ele é um convite a adorar o Deus Criador, o Criador de todas as coisas. Apocalipse 4:11. Tu és digno... Que é muito interessante, por causa da vontade dele vieram a existir e foram criadas. Então, a cada coisa que se descobre, em qualquer lugar do universo, do macroscópico e astronômico ao microscópico, ao subatômico, tudo foi feito por ele. E é para ele. Pode ir mais um. Tem uma coisa interessante sobre Deus. Esse salmo dá uma deixa do que a gente pode fazer. Olha, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. A luz não só é visível, mas a luz permite que a gente veja as coisas. Se é que tivesse tudo escuro, nós não estaríamos aqui enxergando
uns aos outros. A luz é o que permite que a gente veja. Olha só o que C.S. Lewis disse sobre isso. Pode passar mais um. Eu creio em Deus assim como creio no sol. Não somente porque eu vejo, mas que por meio dele eu vejo as demais coisas. Então, nós cremos em Deus. E olhamos para Deus e enxergamos as coisas que Deus fez. E através de Deus, nós vemos tudo. Então, olhar a vida, olhar o mundo com os olhos de quem contempla o Criador, produz em nós fé e produz em nós profunda devoção a Deus. Muitos astrônomos da antiguidade eram homens devotos a Deus, homens que amavam a Deus. Pode seguir. Porque tudo foi criado por Ele e para Ele. Colossenses 1,16. Aquilo que eu falei sobre Galileu, né? A Bíblia inspirada por Deus, a natureza escrita por Deus. Recentemente alguém escreveu um livro, italiano, Antonino Zicchi. O nome do livro é Por que acredito naquele que fez o mundo? Ele baseia-se nessa frase de Galileu e vai explicar como é o universo e dizer como físico, como ele consegue enxergar Deus em todas as equações da física. Um livro muito interessante, muito específico da área de física moderna, e o tempo todo ele consegue ver o Criador. E isso me lembra esse texto de Romanos, né, citado. Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Claramente se reconhecem. Os povos antigos, quando olhavam para as estrelas, se encantavam, se maravilhavam. Tem canções antigas que falam disso. Por isso que eu estou dizendo que os materialistas sequestraram a ciência. E hoje quem fala do universo, quem fala da origem do universo, fala para embasar teorias materialistas. Mas o universo está aí para proclamar o nosso Deus. E a gente deve pensar também um pouco nisso. A minha interpretação desse Salmo 19, verso 2. Um dia discursa a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Sabe como eu interpreto isso? Interpreto isso assim. Tudo que Aristóteles, Platão, Galileu, que Newton, que Einstein entenderam da vida, eles deixaram por escrito. E a gente tem como acessar o que eles disseram e produzir mais conhecimento e deixar para a geração seguinte. Então, isso tem a ver com o acúmulo de conhecimento. Quanto mais a gente conhece o universo, conhece suas leis, conhece sua forma de ser, suas dimensões, sua composição, e isso gera um legado para a geração seguinte. E quando isso é passado para a geração seguinte, a gente tem esse privilégio aí, Quanto maior é o universo aos nossos olhos, quanto mais detalhado ele é às nossas lentes, mais perfeição eu tenho na visão do meu Criador. Maior é o meu Criador, mais detalhes ele fez. Quando a gente canta aquela canção, tudo criou, tudo formou, tudo ele fez, e tudo é para o seu louvor. O universo evidencia planejamento, minúcias de detalhes de um Deus tremendo, maravilhoso, requintado, inteligente. O design do universo é incrível. E a Deus devem ser dadas toda glória, toda honra e todo louvor. Tudo existe para o seu louvor. E assim deve ser a nossa vida. Um tributo ao Criador. Eu acho que nós poderíamos cantar uma canção. Vamos juntos cantar algo para louvar o nosso Criador. Senhor, Tu és digno de glória, Tu és digno de louvor, Tu és digno de toda honra. Oh, Senhor, eu sei que o Senhor chama as estrelas pelos seus nomes e elas Te atendem, elas Te obedecem. E nós estamos aqui, Senhor, somos tão pequenos, estamos diante de um Deus tão grande. E saber que um dia o Senhor virou gente igual a nós. Um dia o Senhor ficava daqui
contemplando as estrelas tão pequenininhas, desse olhar da terra, e o Senhor fez aquelas gigantescas estrelas e sabe o nome de todas elas. E tu estás hoje aqui, Senhor, e queremos te louvar, te adorar, te bendizer, porque tu és o Deus da criação, nosso Deus soberano, que reina antes da fundação do mundo. Recebe a glória, a honra e o louvor dos teus filhos. Espírito Santo, conduz nosso coração nessa adoração. Nos ajuda a ver o Criador. Abre nossa mente, o nosso entendimento. Que possamos hoje aqui amar ao Senhor com todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos